Olá! Hoje a gente vai mergulhar num clássico da psicologia de 1933, O Caminho de Todas as Mulheres, de M. Esther Harding. Pense nesse livro como um verdadeiro mapa do nosso mundo interior, um guia que nos ajuda a navegar pelo trabalho, pelo casamento, pela maternidade e, talvez o mais importante, pela jornada de nos tornarmos pessoas inteiras. E para começar, uma pergunta que talvez soe bem familiar. Por que às vezes aquela atração que parece a mais forte, a mais intensa, aquela que a gente sente que é para ser, acaba virando a maior fonte de confusão e até de dor? É um paradoxo que muita gente vive nos relacionamentos. E olha, isso vai muito além de um simples dilema amoroso. O próprio Carl Jung, que escreveu a introdução do livro, coloca a coisa numa escala gigantesca. Para ele, entender a psicologia feminina não é só uma questão pessoal, é uma tarefa cultural que pode de verdade inaugurar uma nova era. Tá, mas então, qual é a resposta para aquele paradoxo do início? A Harding dá uma que é, no mínimo, chocante. Ela diz que, no fundo, quando a gente se apaixona com aquela intensidade toda, não é pela pessoa de verdade, mas sim por um fantasma, uma projeção da nossa própria mente. Essa ideia do amante fantasma é a grande chave para entender tudo. Então, vamos começar por aí, explorando o que é exatamente essa armadilha e como a gente acaba caindo nela sem nem perceber. O nome técnico para isso é projeção do ânimos. Funciona mais ou menos assim. Lá no nosso inconsciente existe uma imagem idealizada de um parceiro. E aí, quando a gente conhece alguém e se apaixona, a gente pega essa imagem e, pumba, projeta na pessoa real. Como se ela fosse uma tela em branco onde a gente pinta o nosso ideal. E qual o problema disso? É que essa projeção cria uma ilusão poderosa. A ilusão da alma gêmea, da pessoa perfeita que vai nos completar. Só que essa fantasia toda acaba escondendo quem a pessoa realmente é, com suas luzes e sombras. E aí, uma conexão de verdade, genuína, fica quase impossível. A Harding usa esse poema da Emily Dickinson para mostrar a força dessa fantasia. A poeta se sente uma noiva, uma imperatriz, mesmo sem ter um relacionamento concreto. Fica a pergunta, né? Se a fantasia interna é tão rica e poderosa, que pessoa de carne e osso consegue competir com isso? Ok, se a projeção é uma armadilha, como é que a gente sai dela? A Harding propõe uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva que vai além da simples busca pela felicidade. E é disso que a gente vai falar agora. A Harding coloca duas formas de viver lado a lado. De um lado, tem a vida que é guiada pelo ego. O objetivo é a felicidade pessoal, e o princípio é simples: buscar o prazer e fugir da dor. Já do outro, tem uma vida baseada num valor que ela chama de suprapessoal. E aqui o objetivo muda completamente. Não é mais a felicidade, mas sim a busca por consciência, pela verdade, mesmo que para isso seja preciso encarar a dor para ter um relacionamento real. E essa citação dela resume a ideia de um jeito muito forte. Quando o objetivo maior se torna ter um relacionamento consciente e real, a dor ganha um novo significado. Ela deixa de ser uma inimiga para ser evitada a todo custo e passa a ser vista como parte do processo de crescimento. Certo. Essa ideia de buscar consciência em vez de só felicidade é muito poderosa. Mas como a gente faz isso na prática? É o que vamos ver agora, alguns passos para construir um relacionamento que seja de fato consciente. A Hadi nos dá um caminho prático. O primeiro passo é garantir a separação. A ideia é que um relacionamento de verdade acontece entre dois indivíduos inteiros, e não duas metades que se fundem e se perdem uma na outra. O segundo é a privacidade. Ter um espaço físico e mental que é só seu para que a individualidade possa florescer. E por último, a comunicação consciente, que é muito mais do que só falar o que se sente. É prestar atenção na pessoa, na situação, em todo o contexto para evitar os mal-entendidos. Mas é muito importante entender uma coisa. Esses passos não são só um manual para consertar o relacionamento. Eles fazem parte de uma jornada muito maior. Uma jornada interior, para se tornar uma pessoa completa. E para ilustrar essa jornada, a Harding usa uma imagem muito poderosa que veio do sonho de uma paciente. Imagina a cena, um campo e nele 4 cavaleiros com armaduras de cores diferentes, cavalgando com tudo, uns contra os outros, em direção ao centro. A simbologia aqui é riquíssima. Os 4 cavaleiros são como as diferentes partes da nossa energia masculina interna, o ânimos. E o conflito entre eles não é para destruir, muito pelo contrário. O choque entre eles se transforma numa chama bem no centro. E essa chama é o ponto-chave. Ela simboliza toda aquela energia que antes era gasta em projeções, agora transformada numa fonte de sabedoria e força que vem de dentro.
Todo esse processo, sabe, de encarar nossas partes internas, de retirar as projeções e transformar o conflito em um novo centro de energia, isso tem um nome: individuação. É basicamente a jornada de uma vida inteira para a gente se tornar quem a gente realmente é, de forma completa e consciente. E a gente termina com uma reflexão. O trabalho da Harding é um convite para a gente olhar para dentro. No mundo que valoriza tanto o sucesso que se vê, o resultado rápido, o que significa se comprometer com uma jornada interior? Qual é o valor de um caminho que exige coragem para a gente olhar para as nossas próprias ilusões em busca de algo mais profundo? Fica aí a pergunta.